Acordar num domingo com a notícia da perda do Roberto foi muito difícil, muito difícil. A humildade que ele tinha, assim, por o cara ser o ídolo máximo dessa instituição, do Vasco da Gama, um clube tão grande. Então ele é um exemplo, assim, para todos esses jovens que estão começando a jogar agora, sabe? E Roberto Dinamite é um desses centroavantes que você consegue catalogá-lo como centroavante completo. Uma história tão rica, ele consegue ser o ídolo supremo e ídolo desses caras, inclusive. Fala galera conectada aqui no canal Conexão Fute, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai reagir um dos momentos mais tristes do futebol brasileiro. Jogadores e ex-jogadores prestando a última homenagem a Roberto Dinamite, que faleceu e foi um grande ídolo do Vasco da Gama. Mas antes da gente estar reagindo a esse vídeo juntos, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 4 mil inscritos. Vambora! É difícil, acho que até um pouco injusto com você pedir para você relembrar um momento. Mas quando você pensa no Roberto daqui para frente, qual é a primeira lembrança? É o grande Zico. A primeira lembrança, sem dúvida, que é o jogo da chuva, né? Aquele jogo que o pessoal já estava quase comemorando, jogaram uma bola lá pro alto, ele cabeceou, ela bateu no nosso zagueiro, voltou para ele, fez aquele gol da chuva. Obrigar a gente a jogar mais um jogo, né? Tava bom se ficasse ali e tal. Aí aquele jogo da chuva realmente é inesquecível. E olha que é uma derrota, hein, que eu tive. Mas foi um momento assim, difícil de você acreditar que pudesse acontecer alguma coisa naquele jogo. Mas Roberto estando em campo, tudo pode acontecer. Então a primeira imagem que, por exemplo, posso lembrar em relação a nós estarmos juntos é aquela. Lembrando que o Roberto e o Zico eram grandes amigos dentro e fora de campo, cara. É sempre muito difícil perder alguém que você gosta, que você admira, que você idolatra. Acordar num domingo com a notícia da perda do Roberto foi muito difícil, muito difícil. Mas estar aqui em São Januário, ver todo esse carinho que as pessoas estão tentando passar nesse momento difícil, é gratificante, né? É gratificante saber que de ídolo a companheiro, amigo, enfim, que foi uma trajetória bonita. Eu acho que é mais ou menos isso que eu pretendo levar e lembrar dele todos os dias. O que você lembra do Roberto Dinamite jogando? Não sei se você teve a experiência de vê-lo jogando pessoalmente, ao vivo, ou pela televisão, em filmes, videotapes. Cara, eu nasci em 71. Eu me tornei Vasco graças ao Roberto, né? Eu sou o Vasco da Gama por causa do Roberto. Então isso foi muito marcante. Aí eu cheguei aqui aos 7, 8 anos para treinar a primeira vez no time de futsal. E quase eu não chego para treinar porque fiquei grudado na grade, não era vidro, eram grades aqui. E eu quase não cheguei para treinar porque eu não tirava os olhos dele. O tempo passou, né? Sou 17 anos mais novo. O tempo passou e Deus me deu o presente de jogar ao lado dele em 1992. E foi sensacional. A partir daí nos tornamos amigos, né? E o convívio com ele diário era sensacional. Os últimos anos aí, a vida vai levando a gente para outros lados, para trabalho, filhos, essas coisas. Mas eu sempre estava em contato com a Liliane, com o Rodrigo, para saber se ele estava bem, precisando de alguma coisa, enfim. Você começando a carreira, ele terminando, 92, ele te deu algum conselho? Você lembra de alguma coisa que ele tenha te falado que ficou na sua memória, que vem logo a lembrança? Muitos, muitos. O primeiro ensinamento era respeito. Foi a primeira coisa que eu aprendi, né? E claro, ficava ali com ele, né? Porque aprender, isso era foda. Eu era meia, né, quando eu comecei, então queria jogar do lado dele ali, dar passes. E acho que isso aconteceu algumas vezes. Eu me lembro de todos os dias, assim. Era fantástico o convívio diário com ele, né? E aí
tivesse que mandar uma mensagem para ele agora, o que você diria diretamente? Rapaz, a gente fica meio sem palavras para poder expressar o nosso verdadeiro sentimento, mas eu só diria muito obrigado. Muito obrigado por me fazer Vasco. Acho que dá um pouco da impressão, tal qual você e o Zico no Flamengo, de que o Dinamite aqui no Vasco é um ídolo além do clube. Parece que as torcidas têm um respeito pelo Dinamite, assim como elas têm por você e pelo Zico no Flamengo. É um pouco disso que transcende a rivalidade? Não tem dúvida. Eu acho que por isso torna o Roberto de uma dimensão absurda. Não somente dentro da nação vascaína, mas também um respeito muito grande por todas as instituições, né? Porque a gente não viu nunca um comentário dele em relação, desabonando qualquer instituição, qualquer companheiro, qualquer coisa. E isso se resume exatamente no respeito. Cara, eu vou falar aqui pra vocês, ano passado, acho que a última aparição dele no centro de treinamento foi pra fazer uma matéria com o Nenê, se eu não tô enganado. E eu confesso pra você que quando ele entrou na academia, eu tava sentado na maca, eu fiquei paralisado, porque eu não consegui pegar o celular pra tirar uma foto com ele. Aí ontem eu tava até conversando com a minha esposa, falou, poxa, tive a oportunidade e acabei ficando paralisado como torcedor, sabendo de toda a história que ele representa pro nosso clube, tudo que ele fez e acabei não tendo esse registro. Mas vai ficar no meu coração as boas lembranças e tudo que ele fez e conquistou aqui no nosso clube. Nossa, cara, é difícil, né, falar nesse momento. O que eu vou levar dele acho que a humildade que ele tinha, assim, por o cara ser o ídolo máximo dessa instituição, do Vasco da Gama, um clube tão grande. E a maneira como ele era feliz, assim, quando ele via a gente jogar, quando ele estava com a gente, falava sobre a gente, tipo, quem somos nós? Tipo, não somos nada. Tipo, ele sendo quem ele é, né, assim, dentro do coração de todo vascaíno, milhões e milhões de torcedores, né, são tão apaixonados pelo Vasco por causa dele. Uma pessoa, o tanto que ele moveu, assim, no Brasil, em todo o Brasil, assim, realmente uma coisa que tipo, não tenho o que falar mais, assim, sobre ele. Tipo, ele era muito fera, tipo, muito fera mesmo. E o Roberto extrapolou essa rivalidade de campo, assim. Ele é ídolo de todo mundo, né? De flamenguista, de tricolores, até o Fred, mano. De botafoguenses, isso aí, e do Brasil inteiro, isso aí, o que é mais legal, assim, dele. Eu pude desfrutar um pouquinho disso quando eu parei, o carinho, receber abraço de todos os torcedores. Então ele é um exemplo, assim, para todos esses jovens que estão começando a jogar agora, sabe? É entender a essência do futebol, vai muito além de defender só as suas cores, né? Ele extrapolou isso. Vascaíno de corpo e alma, é uma perda sentida para o Brasil, para o futebol brasileiro e principalmente para o Vasco da Gama. Pascoalito, beijo, bem-vindo também. Obrigado, Glaucio. Zé, Prates, eu tive assim um pouco mais de felicidade de acompanhar a trajetória do Roberto Dinamite, né? Naquela manchete do Jornal dos Esportes que o garoto Dinamite explodiu naquela partida contra o Internacional de Porto Alegre, no início de carreira. Aquele 5-2 contra o Corinthians, ele fez 5-2, fez os 5 gols da equipe do Vasco da Gama quando ele voltava do Barcelona, uma passagem muito curta pelo Barcelona da Espanha. Aliás, o Barcelona prestou uma homenagem para ele hoje. E o Roberto Dinamite é um desses centroavantes que você consegue catalogá-lo como o centroavante completo, o jogador completo. Ele era ótimo no cabeceio, bom de perna esquerda, bom de perna direita, um jogador difícil de ser marcado porque ele era grande, um jogador importante, inclusive, não só na sua trajetória do Vasco da Gama, um artilheiro do futebol brasileiro, um artilheiro da história do Vasco. São poucos jogadores que conseguem fazer 780 gols na carreira, e ele fez 780 gols. Dinamite era um jogador espetacular, o centroavante dos sonhos. Hoje, se jogasse Dinamite, ele seria o centroavante dos sonhos de qualquer time do mundo, porque é difícil encontrar um jogador como ele, com o faro do gol, com inteligência e a bola parada. A falta do Dinamite era espetacular. Eu costumava dizer no meu tempo de repórter que era o seguinte: pênalti bem batido era o pênalti modelo Roberto Dinamite, goleiro para um lado e bola para o outro. Dinamite era espetacular como jogador e como pessoa melhor ainda.
grande personalidade. Ele Muito conseguiu humilde, trazer mano. o Zico para fazer a sua despedida jogando com a camisa do Vasco da Gama. A amizade com o Galinho enorme. A rivalidade era dentro de campo, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, mas ele era muito respeitado por todas as torcidas. Roberto Dinamite era um jogador diferente, não só dentro de campo, mas em suas atitudes. Fica aqui o meu abraço, minhas condolências à família do Roberto Dinamite, um jogador espetacular. Não é à toa que ele tem uma estátua lá em São Januário que deve ser venerada e cultivada, muito venerada pela torcida do Vasco. Ele era diferente, mesmo com as reclamações da torcida, quando ele foi presidente por 2 vezes, porque não conseguia fazer o time voltar para a primeira divisão e tinha o protesto da torcida, mas ele era um cidadão diferente, e disso o Vasco da Gama e disso o torcedor do Vasco pode ser. Um cara que consegue ser ídolo, ou o maior nome da história de um clube que tem Leônidas da Silva, Romário, Bebeto, Juninho Pernambucano, tantos craques. Edmundo jogando o fino da bola em tantas passagens. Um time que tem uma história tão rica e ele consegue ser o ídolo supremo e ídolo desses caras, inclusive, mostra a grandeza dele, né? Uma pena que a gente comece o ano já com a perda do nosso rei do futebol, uma semana depois, 10 dias depois, a perda do Dinamite, 68 anos, né? De forma prematura, porque hoje com a expectativa de vida a gente poderia ver ele por aí contribuindo para o futebol de alguma maneira, um cara que sai como jogador e vira presidente, isso é algo raríssimo, né? É uma história sublime, e você nota pelos depoimentos como ele era um cara querido no meio do futebol, inclusive por rivais. Isso é raro, isso é difícil acontecer. Eu noto que em alguns momentos as pessoas não têm a noção real do que o Roberto significou para o futebol. Ele é o maior artilheiro do Vasco, mais de 700 gols, brasileiro, do Carioca, é o maior goleador de São Januário. Foi um jogador muito acima da média, né? Um centroavante que jogava com a camisa 10. Você era até o Mauro César rendeu um cara. De preparar jogadas. No final da carreira, chegou a formar uma dupla com o Romário e aí ele virou praticamente um meia, né? O Romário, muito novinho, né? Toda aquela explosão dele, velocidade, ele fazia o espaço para o Romário. Era a dupla Roberto Romário. E brilhou bastante naquele final, ainda ao lado do então jovem atacante vascaíno. O Roberto, ele teve uma passagem que eu sempre gosto de lembrar, que eu acho que é muito importante, porque ali como às vezes o destino acaba corrigindo, né, por intermédio de algumas pessoas, alguns equívocos, né? Porque ele quase foi para o Flamengo em 1980. Ele foi vendido ao Barcelona, houve uma série de problemas, mudança de técnico, ele não era aproveitado no Barcelona, não jogava, ele quis voltar. E aí o Flamengo tentou contratá-lo. Chegou a deixar tudo encaminhado com o Barcelona. Ele ia jogar no Flamengo, as rádios do Rio até já faziam aquelas montagens com gol do Roberto com a culpa do Flamengo, né? O cara fazia aquela edição e já se contava que o Roberto ia ser o centroavante do Flamengo. Aí o Eurico Miranda, que na época era ainda um dirigente ainda novo no Vasco da Gama, era diretor de futebol, ele pegou o avião, foi até a Catalunha e fez lá uma loucura lá com os caras e desfez o negócio com o Barcelona para impedir que o Roberto fosse para o Flamengo. Aí para o Barcelona, a grosso modo, o que aconteceu foi isso, tá? Tentando resumir a história. Para o Barcelona foi mais interessante desfazer o negócio com o Vasco do que ele receber do Flamengo para pagar o que faltava ao Vasco, essa coisa toda. Ele voltou para o Vasco. Ele jogou uma partida contra o Náutico, fora de casa, e aí teve o domingo no Maracanã, que é para mim uma das maiores atuações de um jogador na história do futebol. Era Vasco e Corinthians, numa rodada dupla que antes teve Flamengo e Bangu. Flamengo e Bangu foi 3-0, 3 gols do Tita. Depois teve Vasco e Corinthians. Aí o Caçapava logo de cara fez 1-0, volante do Corinthians, o Corinthians abriu o placar. A torcida do Vasco, Maracanã com 100 e tantas mil pessoas, lotado. Do lado direito a torcida do Vasco, do lado esquerdo teve a Fla Fiel. Isso existiu. Foi criada a Fla Fiel naquela oportunidade, com as torcidas de Flamengo e Corinthians juntas, torcendo evidentemente contra o Vasco, né, a favor do Corinthians. O Flamengo venceu 3-0, tá tudo misturadas mesmo, não é assim, um pedaço, não, tá misturado, Flamengo e Corinthians, todo mundo junto, do lado esquerdo, onde a torcida do Flamengo fica. E aí o Roberto, depois que o Corinthians fez 1-0, o Roberto começou a construir ali uma das maiores atuações eu acho que da história do futebol. Esse gol é o gol contra o Botafogo em 76, finalzinho do jogo. Também outra história bem interessante. Mas ele faz 5 gols no Corinthians. Todos com bola rodando, 4 no primeiro tempo, impressionante. E o Vasco ganha por 5-2. Esse gol aí, em 76, Vasco e Botafogo, o Vasco tinha que vencer para continuar com chance de ganhar a Taça Guanabara. A Taça Guanabara valia muito naquela época. E esse gol era o gol favorito do Roberto, ele considerava o mais bonito. E no final do jogo, assim, 44, 45 minutos, aí o Zanata, o meia Zanata, era muito bom jogador, jogou no Flamengo também.
ele faz levanta a bola pro Roberto, o Roberto tinha iniciado a jogada, ele dá o lençol no Osmar Guarnelli, zagueiro, que depois jogou no Atlético Mineiro, e faz esse gol. Esse gol é velocidade, rapidez de raciocínio, domínio, campo pesado, e ele faz o gol da vitória. O Vasco vence, depois aí o Fla-Flu empatam, aí tem um jogo extra Vasco-Flamengo, o Vasco ganha a Taça Guanabara nos pênaltis, na tarde que o Zico perdeu um pênalti, e o Zeraldo falecido já perdeu um pênalti também, o Abel perdeu o pênalti do Vasco. Então tem várias histórias nesse momento, e o mais assim que eu acho marcante é que o Roberto, ele coincidiu, isso que é mais irônico, né? Ele quase vai para o Flamengo, não vai para o Flamengo. E o Vasco, nessa época, ele só enfrentava o Flamengo, e alguns momentos vencia o time do Zico, o melhor time da história do grande rival do Vasco, porque tinha o Roberto, ele carregava o time literalmente. Poucas vezes se viu um jogador fazer com que uma equipe se superasse tantas vezes contra adversários mais fortes, como o Roberto fez com o Vasco. Assim, um negócio realmente impressionante. Uma pena que em 89, quando o Vasco foi campeão em cima do São Paulo, ele estava na Portuguesa emprestado, né? Ele não ganhou esse título, poderia ter vencido. Depois ele dá a volta para o Vasco da Gama. Então é um jogador que jogou Copa do Mundo, o seu gol contra a Áustria foi importantíssimo para o Brasil se classificar na fase de grupos da Copa da Argentina. Depois ele marca também contra a Polônia, mas o Brasil acaba sendo eliminado naquele famoso 6-0 da Argentina no Peru, naquele jogo muito suspeito, para dizer o mínimo. Então, assim, um cara que construiu uma história do futebol, ídolo de muita gente. Muitos garotos se chamam Roberto por conta do Roberto Dinamite, no Rio e em todo o Brasil. E eu acho que é muito legal que ele tenha voltado. Isso foi um bem que o Eurico Miranda fez ao Vasco, ao futebol. Porque não ia ser legal ele voltar. Ele poderia ser campeão no Flamengo e tudo, mas ia romper uma relação muito bonita de um jogador com um clube que só foi interrompido em 2 breves momentos. Quando ele foi para o Barcelona e já em fim de carreira, quando ele vestiu por uma temporada a camisa da Portuguesa de Esportes. O cara está o tempo todo no Vasco, sendo um grande ídolo, um jogador histórico, um grande jogador. E o mais interessante é que ontem, isso estava muito claro, você observava isso nas redes sociais, você não vê nenhum torcedor xingando, atacando o Roberto. O respeito dos torcedores dos outros times, do Rio principalmente, pelo Roberto. Torcedores do Flamengo, assim, em peso. Ninguém fala nada. Respeitado por todo mundo. Não foi um bom presidente do Vasco, isso é verdade. Mas eu acho que assim como quando aconteceu agora com o Pelé, na morte do rei do futebol, e nós passamos aqui vários dias aqui para reverenciar o jogador, independentemente de algumas questões controversas que tenham marcado a trajetória dele fora de campo, etc e tal, acho que o mesmo vale para o Roberto. Eu não acho que é momento de ficar lembrando eventuais equívocos na presidência do Vasco, e sim para reverenciar o jogador que foi, um jogador histórico, um jogador que fez a alegria de uma das maiores torcidas do Brasil e que hoje e que foi homenageado em vida, né? Tem uma estátua dele em São Januário, que foi um acerto também do Vasco da Gama, né? E foi um dia bem triste. Eu fiquei profundamente triste, embora soubesse já da dificuldade dele, na luta dele contra a doença. Foi muito triste, porque é um pedaço assim, da história do futebol que eu tive diria que a sorte de viver ali dos anos 70, 80, que a gente percebe que vai ficando cada vez mais para trás à medida que vão partindo alguns dos heróis daquele período do futebol brasileiro, um período de jogos com Maracanã com 160, 170 mil pessoas, e foram tantos que eu tive a chance de ver com o Roberto em campo, inclusive. É isso aí, para vocês verem aí, né, o tanto que o Roberto era respeitado aí no meio do futebol, até por jogadores de times rivais, né? Era grande amigo do Zico, do Júnior, o Fred, que boa parte ali da sua carreira jogou pelo Fluminense, também tinha um carinho pelo Roberto. Você vê o Mauro César, que é flamenguista assumido, falando várias histórias legais aí sobre o Roberto Dinamite. E os jornalistas também, né, cara, falando aí histórias sobre o Roberto e reverenciando o ex-jogador, né, Roberto Dinamite. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí, ative o sininho para nos ajudar a chegar em 4.000 inscritos e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e é nóis!